Independência financeira. Vamos trocar uma ideia hoje sobre independência financeira. Muito boa noite, uma boa semana para vocês aí. Esse final de semana eu fui convidado a fazer parte de uma equipe de palestrantes de uma imersão. Uma imersão de dia inteiro, assim, um método CIF, com o propósito, né, de ajudar os que estavam ali a construir a tão famosa independência financeira. Então eu vim aqui nessa live compartilhando com você muito do que foi ensinado lá sobre independência financeira, né? Foi um final de semana com muitas palestras, com muitas pessoas, cada um com uma tese diferente. Então eu vou trazer aqui um resumo para você do que foi falado nesse final de semana, que foi um evento realmente fechado, exclusivo para independência financeira. E vocês não vão acreditar no que tem de tese de independência financeira. São muitas teses novas, inclusive para mim, que sou do mercado financeiro, que trabalho com investimentos faço investimentos para mim há 30 anos e trabalho profissionalmente no mercado financeiro há 20 anos. Tem coisas que para mim são muito novas, como leilão de carro, leilão de imóvel, alavancagem de patrimônio com consórcio, sabe? Então são coisas que a gente não está acostumado, quer dizer, cada um está acostumado com o seu nicho, e inclusive as minhas teses de investimentos são coisas novas e fora da caixa, para quem é especializado lá em alavancagem de patrimônio com consórcio, para quem trabalha com importação da China, quem faz leilão de carro, leilão de imóvel, não está acostumado a investir no mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Inclusive, falando aqui da minha parte, da parte de independência financeira com o mercado financeiro, muitas pessoas lá vieram com algumas dúvidas. Eu quero inclusive falar sobre isso com você aqui, porque quando eu fui falar de liberdade financeira, de independência financeira, construindo um patrimônio no mercado financeiro no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, e aí eu comecei a mostrar os gráficos de rentabilidade de empresas como a Apple, a Microsoft, a Nvidia, o Google, o Facebook, a Tesla, e muitas outras por aí, a Amazon, que subiram em um período lá de 10 anos, quando elas estavam na fase de crescimento ainda. Todas as empresas que eu mencionei aqui subiu mais de 10.000%. O que isso significa? Subir 10.000%. Que a pessoa investiu 10 mil reais ou 10 mil dólares e depois do tempo de maturada da empresa resgatou 10 milhões um milhão de dólares ou de reais, dependendo do que você investiu. Então é transformar 10 mil em 1 milhão através de investimento em empresas internacionais, empresas sólidas no mercado financeiro. Então as pessoas que estavam lá, que eram especializadas nas outras teses de investimentos, eles também ficaram boquiabertos com a parte da liberdade financeira que pode ser causada por investimentos corretos no mercado financeiro. Então eu vou trazer para vocês aqui as teses que foram estudadas lá, que foram trazidas nessa imersão, nessa palestra. Foi muito legal, inclusive eu vou acrescentar algumas dessas teses nas minhas mentorias de investimentos financeiros. Então já conversei com outros parceiros para trazer essa inteligência para cá, para além da minha mentoria, ela fornecer uma possibilidade de liberdade, de independência financeira através do mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou trazer também essas teses novas de investimentos que eu gostei muito. Então, a partir de agora, eu vou conversar com você sobre as teses de investimentos que a gente conversou, que foi debatido nessa imersão esse final de semana aqui em Alphaville, aqui em São Paulo. Inclusive o pessoal que estava lá, o pessoal que já faz esse tipo de trabalho para grandes empresários daqui, para grandes comunicadores, para grandes influências, são pessoas realmente gabaritadas que têm muita autoridade em tudo que fazem. Então a minha parte da palestra do evento foi palestrar sobre o mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos, e só que eu aprendi muito, e o que eu vou trazer para você aqui foi coisas que eu aprendi, coisas novas sobre independência financeira, teses de investimentos que você pode utilizar para você construir um patrimônio sólido. Então, a primeira tese que eu vou trazer para você aqui, que eu aprendi, não aprendi lá, mas foi falado lá no evento, foi o Wagner. O Wagner é o cara que organizou o evento, e o Wagner é um cara especializado em consórcio. Só que não é o consórcio
da forma como você está pensando, que eu vou só pagar as prestações e ter ali um imóvel quando eu for sorteado. Então é uma estratégia que, segundo, né, o Wagner, ele consegue, com a parcela fixa de patrimônio que você vai pagar aí, perto de R$ 2.500, você pode, num período de 2 anos, de 10 anos, acumular um patrimônio de até R$ 3 milhões. Então veja que é uma forma de você alavancar o teu patrimônio com consórcio. E aí, como que é a tese de investimento dele? Então vou falar de algumas teses que foi falado lá. Já falei um pouco da minha aqui, que é mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. A tese de alavancagem de patrimônio por consórcio, importação da China, leilão de imóvel e leilão de carros. Tá? Vou passar rapidamente, porque algumas dessas teses de investimentos eu vou agregar nas minhas mentorias de investimentos e vou trazer os parceiros para poder a gente começar a desbravar esses novos investimentos e ter realmente várias fontes e várias possibilidades de multiplicar o patrimônio. Então, a tese que o Wagner traz é de uma alavancagem patrimonial usando consórcio. Então, ele tem mapeado os consórcios nas quais ele consegue ter um controle maior sobre lance, sobre contemplação, tá? Então ele deixa muito claro que realmente não é uma coisa que você vai conseguir com certeza, eu comecei a fazer o consórcio, vou ser contemplado daqui a 1 mês, 2 meses. Não é bem assim. Você precisa de ter paciência, usar as estratégias de alavancagem, de lance, para poder ser contemplado. Então, nessas estratégias que ele coloca para você antecipar a sua contemplação, e aí quando você é contemplado num consórcio de imóvel, por exemplo, a partir da contemplação você já tem a possibilidade de adquirir um imóvel e o imóvel alugado já pagar a prestação do consórcio. E aí, como é que você faz? Aí você já parte para um próximo consórcio. E aí nessa tese que ele é o especialista disso. Lembrando, eu vou trazer para a mentoria de investimentos também, você, num período de 10 anos, você consegue acumular um patrimônio de 3 milhões de reais. É óbvio que a gente vai testar, vai conversar, vai fazer contas mais aprofundadas para realmente ter uma previsibilidade maior dessa projeção patrimonial. Mas é uma tese que eu achei bem interessante, que realmente ela não acredito numa tese única. Aliás, nenhuma tese ela é única. Eu, como faço investimentos no mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos, é isso que eu ensino, o grande diferencial de você montar uma carteira é a diversificação. Você diversificar tanto no Brasil quanto no exterior, e mesmo no Brasil ter os seus investimentos diversificados lá em fundos imobiliários, tesouro direto, tesouro IPCA, tesouro Selic, investimentos em renda fixa. Nos Estados Unidos, a gente tem lá, como a gente tem uma gama muito maior de investimentos lá nos Estados Unidos, então a gente tem a renda fixa, tem as ações de crescimento, tem as ações que pagam dividendos, tem as ações de tecnologia. Então, compondo tudo isso, você pode, a grande mágica do mercado é você diversificar a sua carteira para ter ganhos patrimoniais e proteção por conta da diversificação. Como assim, Rafael? Como que é uma proteção por conta da diversificação? Ora, se você investe só em um tipo de mercado, só num tipo de investimento, se aquele investimento der errado, você vai sucumbir, você vai quebrar, você vai cair e não vai conseguir se levantar mais. Agora, se o seu patrimônio está diversificado em várias teses de investimentos e inclusive em vários países, se um deles der errado, você está protegido pelos outros e você consegue se alavancar e ainda continuar o seu crescimento do seu patrimônio. Então, a tese de alavancagem patrimonial pelo consórcio pode ser uma das teses utilizadas na sua carteira para você alavancar o teu patrimônio. Então, é uma das teses, não quer dizer que você vai usar só essa, né? Inclusive, eu defendo que você tenha essa depois de ter uma carteira mais diversificada no mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos, porque como o consórcio é uma coisa de longo prazo, você vai ficar com o seu dinheiro preso aqui no Brasil. Agora, se acontece algum problema que a gente está vendo no nosso país, para você ter uma ideia, tá? Tem um índice que fala da facilidade da economia de gerar negócios, que é um ranking entre vários países. Esse ranking vai de 1 a 184. O Brasil tem a posição de 130, vai de 1 a 180.
o Brasil está ali em 134. Ou seja, o Brasil é um país que dificulta e tem dificultado, né, a nossa economia dificulta o empreendedorismo, a geração de novos negócios, e a gente está vendo que as coisas podem ainda piorar um pouco antes de melhorar. Então, se você tem uma tese de investimento que é para longo prazo, antes de você entrar nessa tese, que ela pode ser uma tese muito boa, muito segura, você tem que ter também investimentos em outra moeda fora do país, porque se acontecer algum problema no país da sua moeda, você pode realmente ficar protegido com o que acontece lá com o mercado financeiro de outro país. Então, hoje o mercado é muito democrático e permite você fazer alavancagem e proteção patrimonial em outro país. Então, você tem que utilizar isso para ganho de patrimônio e para proteção do seu patrimônio. Imagina você trabalhando a vida inteira para gerar renda, gerar negócios, fazer um crescimento patrimonial para você viver bem, e aí em um determinado momento o país, né, entra numa queda brusca, entra em parafuso, a economia não vai para frente, os governantes que estão aí e que podem estar lá na frente também destroem as nossas bases da economia, e o patrimônio que você gerou durante anos ele é perdido porque o país quebrou. Isso não é uma coisa inédita, tá? Em vários lugares do mundo, por exemplo, a Argentina, muitos empresários que nos últimos 20, 30 anos estavam se esforçando para ter um crescimento patrimonial, perderam seus patrimônios porque o país realmente não teve condições de sustentar o poder da moeda, o poder de compra, inflação muito alta, juros muito altos, etc. Então, você ter a diversificação em várias teses de investimentos em vários países vai te garantir, sim, um crescimento e uma proteção patrimonial. Então, a primeira tese que eu falei que eu aprendi na imersão esse final de semana foi a alavancagem com consórcio, e ela pode ser utilizada, sim, para você alavancar o teu patrimônio. Uma segunda tese que eu achei muito interessante, inclusive alguns alunos meus já me pediram para trazer isso aqui para a mentoria de investimentos, é o leilão de imóveis. E eu já falei com o Dr. Juliano, que é um cara que ele faz leilões para várias pessoas que talvez vocês conheçam, Pablo Marçal, né, o Tiago Rocha, o Nes. Então é um advogado que faz parte de um grupo de pessoas ali responsáveis por leilões, de participar de leilões de imóveis de pessoas renomadas, pessoas bem conhecidas. Então ele trouxe para a gente essa tese e eu gostei muito, acredito que pode ser uma excelente tese para alavancagem patrimonial e para a construção de uma independência financeira. Tá, e como é que funciona o leilão de imóvel? Então, um imóvel, ele vai a leilão por alguns motivos. Por exemplo, a pessoa entrou no financiamento, não conseguiu levar o financiamento à frente, parou de pagar, o banco vai lá e toma o imóvel e faz um leilão. Às vezes também brigas familiares, a família se dissolve e aí tem uma briga para ter por conta da questão patrimonial. Então, por conta disso também o imóvel vai a leilão. Então, o Dr. Juliano ele explicou para a gente que hoje, a cada mês tem 500 imóveis novos em leilões. Então é um mercado com muita oferta e com muita oportunidade, e que pouca gente ainda tem utilizado isso. Tá? E qual que é o ganho disso, para simplificar a conversa para vocês, que foi aí que eu abri os meus olhos para uma coisa que eu achei muito interessante, foi os ganhos que podem ser obtidos nesse tipo de alavancagem patrimonial. Então, como é que ele faz? Ele tem alguns sites que o imóvel é colocado lá à disposição para leilão, então ele precisa de ter pessoas para olhar, fazer uma análise, né, uma breve análise, se aquele imóvel ele tem liquidez, ou a pessoa vai comprar e vai ter dificuldade de vender. Esse geralmente não é alvo dos imóveis que ele gosta de comprar. Então a liquidez, a facilidade de vender aquele imóvel, o preço real do imóvel no mercado naquela região, um valor que você talvez precise de dispor para poder fazer uma pequena reforma no imóvel para deixar ele bem atraente, né, a fachada, tal, deixar ele bem atraente, e posteriormente vender esse imóvel, trazendo assim um lucro. Então são várias camadas de inteligência que precisa ter para ganhar dinheiro nessa questão do leilão de imóvel, tá? Mas eu achei muito interessante, e tendo pessoas especializadas junto
com a gente, advogados que já fizeram mais de 1.000 leilões, que estão muito acostumados, a gente pode sim ter uma ajuda muito boa, né? Um direcionamento muito bom para alavancagem patrimonial nesse tipo de negócio. E quanto mais a pessoa for uma autoridade nesse segmento, né? Igual o Dr. Juliano, ele se mostrou realmente uma autoridade nesse segmento porque já fez centenas de leilões e ele consegue dar um histórico de rentabilidade para a gente. Então ele sabe analisar o edital, ou seja, tem imóvel que tem dívidas embutidas e muita gente não sabe identificar isso, acaba entrando no leilão do imóvel e não tem lucro, porque depois que descobre que ela adquiriu também uma dívida trabalhista, ou uma dívida com o governo, ou uma dívida com condomínio, né? Então tem que saber analisar o edital do leilão, tem que saber um pouco sobre a necessidade que o imóvel tem de uma reforma, quanto que vai gastar nessa reforma. Então ele já tem toda a equipe preparada para dar essa análise para a gente, né? E obviamente a liquidez do imóvel na região, tá? Se isso está fazendo sentido para você, escreve aí embaixo, faz sentido, quero aprender mais, porque os seus comentários é que me direciona para trazer mais conteúdo, para trazer mais lives com o conteúdo que você está precisando. As lives não são feitas para mim, é feita para você. Então, se você quiser ter um aproveitamento melhor, participe, escreve aí, faz sentido, quero aprender mais sobre isso, me conta mais, que eu vou trazendo para vocês aqui os itens mais pedidos, tá? Então, ele mostrou para a gente várias teses dos últimos leilões que ele participou. Então, ele vê os sites onde está disponibilizado os imóveis em leilão. Ele estuda o edital para ver as garantias, o que realmente você não tem nenhuma pegadinha, e estuda o imóvel para ver se precisa fazer uma reforma muito grande, quanto que vai gastar, e se o preço, e aí ele define um preço de entrada, porque nesse preço a gente vai colocar mais uma grana para fazer a reforma e depois vai vender com lucro. Então, são várias camadas, tá, de análise para poder realmente participar de um leilão bem feito. E aí falando sobre a rentabilidade, que isso é a parte que mais me interessou, que eu achei que foi muito interessante mesmo, esse retorno médio que ele trouxe. Obviamente que quando se trata de uma coisa que não é fixo, né? Pode dar errado, pode dar certo, mas ele trouxe uma média de rentabilidade que eu achei muito interessante. Então, primeiro, o prazo desde quando você entra no leilão para comprar o imóvel até a venda do imóvel. Isso fazendo uma boa análise de liquidez, de boas regiões onde o imóvel tem mais liquidez, ele diz que, em média, do momento que você compra, faz toda a tramitação legal, faz uma reforma no imóvel e vende, isso é, em média, 6 meses. Então, entrou no leilão, pegou o imóvel, resolveu a parte legal, se tem gente morando, tem que despejar, etc, etc. Tem várias formas ali de negociação e em 6 meses o imóvel é vendido. E qual a rentabilidade média do dinheiro em 6 meses? Em média, 20%. Então, eu achei muito interessante. E, de novo, da mesma forma que eu falei agora da alavancagem com consórcio, né? Primeira tese que eu trouxe aqui, antes dessa, foi a alavancagem de consórcio, que foi o Wagner que expôs lá no evento. Da mesma forma, não é o tipo de investimento que você vai começar com ele e colocar todas as fichas nele. Primeiro, você precisa de constituir uma carteira bem diversificada no Brasil, nos Estados Unidos, no mercado financeiro, comprar fundos imobiliários, títulos públicos, fazer uma reserva sua de liquidez e de oportunidade, ter algum dinheiro nos Estados Unidos guardado para se proteger de qualquer BO que possa ter aqui no Brasil. Então, depois disso, eu quero procurar novas fontes de investimento que pode me dar independência financeira e alavancagem patrimonial. Aí sim, você vai partir para o leilão de imóvel. E uma coisa muito interessante, que é por isso que eu quero trazer essa tese de investimento e trazer isso para as minhas mentorias de investimentos, é que o Dr. Juliano, ele começou antes, né, quando ele fechava o leilão, o imóvel, ele fazia cada imóvel para um cliente. Um cliente, estou com 300 mil, quero comprar um imóvel e fazer todo o processo.
Então, o imóvel de 300 mil, chegava lá depois de 6 meses, vendia por 500 mil, 450 e tal. Então, o que ele começou a fazer com grupos de pessoas conhecidas? A gente constituir uma empresa, uma empresa que contabilmente não tenha contaminação patrimonial. Você compra uma cota, né, e o seu patrimônio ali naquela cota não se mistura com o patrimônio de outras pessoas. Então é como se fosse uma sociedade por cotas de participação, tá? Que é uma forma de blindagem patrimonial em negócios em conjunto. Então ele tem feito esse tipo de negócio. E aí qual que é o grande lance? Vamos supor, uma casa que ele conseguiu arrematar no leilão por 200 mil, né, e tem uma expectativa de vender por 280, 300 mil, ele consegue cotizar isso. Então, por exemplo, uma casa de 200 mil, um apartamento de 200 mil, ele pode cotizar, por exemplo, para 10 pessoas e você tem uma cota de 20 mil naquele empreendimento. Então, achei isso muito bacana. Obviamente, você precisa fazer com pessoas que tenham gabarito para isso, que tem, inclusive, ali é um corpo, né? O Dr. Juliano é um dos advogados que estão na equipe que faz esse tipo de coisa. Então, você construindo uma blindagem jurídica e uma blindagem que constitui uma blindagem patrimonial, você fica com muita segurança para participar de investimentos como esse, sabe? Então, é um tipo de investimento que eu vou trazer para as minhas mentorias. Inclusive, já falei com ele, tem alguns mentorados meus que querem participar e a gente já vai disponibilizar algumas cotas para a gente entrar ali com uma cota em empreendimento. Então, se você dilui o teu risco, ao invés de você comprar um imóvel de 200 mil no leilão, que você tem todo o risco ali de ter que estudar o edital, para ver se não tem nenhuma pegadinha, fazer todo o trâmite jurídico e para dar certo no final, você compra uma cota e tem toda a equipe que vai fazer esse trabalho da documentação, da reforma e da venda do imóvel. Então achei bem interessante. Tá? Então eu já falei da alavancagem patrimonial por consórcio. O Instagram tá bem inteligente, né? Ele vê o dedinho aqui e já faz o joinha ali. Então, consórcio, eu falei para você no início, quem entrou depois, que o Wagner, que é o especialista em alavancagem com consórcio, ele falou pra gente, mostrou pra gente uma tabela que com uma parcela média de R$ 2.500, em 10 anos você consegue acumular um patrimônio de 3 milhões, né, quando você é contemplado, o imóvel passa a pagar a prestação, aí você parte para um segundo consórcio e assim vai. Depois, essa parte do leilão de imóveis, achei bem interessante, é uma coisa que é mais rápida, você não precisa de prestação, é uma coisa mais assertiva. Você entra no imóvel, quando você coloca o teu dinheiro, já sabe que aquele imóvel foi arrematado, a gente, em média, vai ficar com o dinheiro preso durante 6 meses, que é o período de comprar o imóvel, reformar e vender. Então, em média, ele tem feito isso em 6 meses. A outra tese de investimento foi falado lá nesse final de semana, que foi o Everton que trouxe para a gente. É um cara que já fez ele falou mais de vários milhares de leilão de carro. Quase todo dia ele compra carro em leilão, reforma o carro e faz a venda no mercado. E essa é uma tese de investimento que eu tinha muito receio, eu tinha muitas objeções. Por quê? Porque, será que se você não está enganando as pessoas vendendo um carro que é batido? Não, não é isso. É tudo muito transparente. Então, quando você compra um carro que ele é caracterizado lá no leilão como uma batida de pequena monta, né? Então, você, por exemplo, o cara bateu o paralama, bateu ali a lateral e tal, você compra aquilo lá no leilão, faz a reforma do carro e quando você vende, a pessoa tem ali indicativos de que o carro foi comprado em leilão e que foi restaurado, né? Inclusive, os carros de leilão, às vezes, o seguro ele não pega 100% do valor, então você pode segurar lá 70%, 80% do valor. E eu, inclusive, conheci um amigo, por coincidência, ele estava andando numa S10 e eu estava comentando com ele dessa tese de leilão de carros, e ele falou assim: olha, a minha S10 eu comprei no leilão,
comprei sabendo que tinha sido reformada, mas o preço foi absurdamente inferior ao preço de uma usada do mesmo ano no mercado, e o seguro ele aceita eu segurar 80% do valor, então achei que foi um ótimo negócio, ele está super feliz com o carro. Mas o Everton, ele trouxe essa tese de investimento não só para você comprar o carro, mas para você entrar como sócio na compra e na venda. Por quê? Ele mostrou para a gente, da mesma forma que eu falei do leilão de imóvel, o giro é mais rápido, porque no caso do leilão de imóvel, em média, em 6 meses você consegue vender o imóvel. No caso do carro, chega a ser até absurdamente rápido, inclusive 30 dias. Então, ele mostrou carros lá, por exemplo, de Mercedes que tem um valor lá de mercado de 200 mil, que ele arrematou no leilão por 45, 50 mil, gastou 30 mil para fazer a reforma, né? Então o gasto dele total foi entre 70 e 80 mil, e vendeu no mercado por 150, sabe? Um carro que no mercado está avaliado em 200 mil. Então veja que é um ganha-ganha. Então, quem compra sabendo que foi um carro arrematado no leilão, que foi reformado, está pagando um preço absurdamente menor do que o de mercado. E para quem fez todo o trabalho do processo de ir lá, participar do leilão, verificar as condições do carro, fazer a reforma, tem também um ganho absurdo aí, que em média é 30%. Então alguns ele vai ganhar 50%, outros pode ser que ele ganhe menos, 10%, 5%, ou até ficar no 0 a 0, mas em média ele trouxe para a gente uma rentabilidade de 30%. Então achei isso bem interessante. E é lógico, nem todas as teses que eu estou falando aqui é para todo mundo. Eu, durante mais de 20 anos, eu fui um profissional do mercado financeiro. Eu só ajudo as pessoas a fazer investimentos na bolsa, investimentos sobre a proteção do sistema financeiro no Brasil e dos Estados Unidos. Então, essas teses que eu estou falando para vocês aqui são teses de investimento que fogem do sistema financeiro, que foi aonde eu fui criado, vamos dizer assim, e onde eu trabalhei, porque eu trabalhei em fundo de pensão, fui gestor de fundo, fui especialista em risco, fui analista de investimentos em empresas ligadas ao mercado financeiro. Então, investimentos no mercado financeiro eu domino e consigo realmente te dar uma boa orientação de onde investir melhor no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, essas teses de investimento são coisas, para mim, são coisas novas, que eu não tenho a expertise, e por isso que eu estou trazendo pessoas com essa expertise para dentro da minha mentoria. E é claro, nem todo investimento é para todo mundo, porque pode ser que você não goste. Às vezes um leilão de imóvel, por mais que o imóvel é 200 mil, eu estou colocando lá, dividindo, por exemplo, em 10 cotas de 20 mil, às vezes 20 mil não está dentro da sua caixinha que dá para você fazer um aporte nisso. Então não é para todo mundo. Aí vamos continuar com o mercado financeiro, porque dos investimentos que foi falado lá, o mercado financeiro é o mais democrático. É o que pode colocar todo mundo como investidor. Por quê? Porque olha só, no caso da alavancagem patrimonial com consórcio, você precisa de pagar uma prestação mensal, que o Wagner falou, entre R$ 2.000 e R$ 2.800 por mês. No caso do leilão de imóvel, então o imóvel, vamos supor, é arrematado por 200 mil. Agora você pode cotizar em 10 pessoas e você vai pagar R$ 20.000 a cota. Então você vê, mas tem um valor ali que é um valor fixo, um valor que para muitos é pouco, para muitos é muito dinheiro. E também tem um leilão de carro que vai exigir um patrimônio mínimo para você comprar o carro e participar desse negócio. Agora, o mercado financeiro é um mercado que é muito democrático. Se você não tem nenhum tipo de investimento, com R$100 ou com R$1 milhão, você entra do mesmo jeito. Porque se você for comprar cotas de fundos imobiliários, tem fundos imobiliários que o patrimônio total é mais de R$1 bilhão, muito mais do que isso. Mas você pode ir lá na bolsa e comprar uma cota de R$100. Então isso é muito democrático e não te exige que você compre todo mês. Você pode, lógico, é muito bom você fazer aportes periódicos, mas você não fica preso e você pode ter liberdade para investir um pouquinho no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos, com poucos valores também. Você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos e fazer investimentos por lá. Então o mercado financeiro é muito democrático
para esse tipo de coisa. Então, o que eu estou falando aqui de investimento, você pode estar pensando assim, isso aí não é para mim, isso aí está longe da minha realidade. Calma, vamos começar da onde você consegue. Tem gente que já consegue, tem gente que não. Então, entra no mercado que é para você, no mercado que você consegue aportar, só não fica de fora. Porque ficar de fora de investimentos, daqui a alguns anos, você vai se arrepender. Fala, poxa, hoje mesmo eu vi a notícia que, desde quando eu comecei a trabalhar, vocês aqui também já ouviram falar que o INSS está em colapso, né? E já tem pesquisas falando que daqui nos próximos 5, 10 anos vai ter mais gente aposentada do que trabalhando. Então, como que o INSS, que já é uma instituição falida, vai continuar funcionando com mais gente? Porque as pessoas que trabalham pagam o INSS e o INSS paga os aposentados. Então, a partir de 5 anos para frente, vai ter mais gente aposentada do que gente trabalhando no INSS. Então, imagina o BO que vai dar a aposentadoria. Se já era ruim, imagina o que vai acontecer. Então, você tem a obrigação de entrar em algum movimento de investimentos para você construir a sua independência financeira. Senão, você vai sucumbir na mão do governo. Tá? Então, eu estou falando de várias teses de investimentos. Você pode dizer que muitas não é para você, mas escolha uma e entre nela. Depois que você ficar expert e juntar uma grana, você pode passar para as outras. Tá? A última tese que eu vi nesse evento desse final de semana, para quem entrou depois, eu fui palestrante num evento sobre independência financeira, com várias teses de investimentos, e eu estou trazendo para você aqui um resumo do que foi falado lá. Vários profissionais, cada um na sua área, trouxeram várias teses, né? A alavancagem de patrimônio com consórcio, alavancagem com compra de casa em leilão, compra de carros em leilão. E eu vou falar aqui agora da última, que foi o Gustavo que trouxe, um cara que é especializado em trazer material da China para revender. E eu fiquei assim, de cara com a rentabilidade desse negócio. É óbvio, não é para todo mundo, porque demanda um pouco de conhecimento, demanda movimento, demanda você estudar um pouco o mercado. Mas eu achei muito interessante, ele trouxe várias teses de quais produtos é interessante para você revender aqui. Então ele já montou, ele começou, pra você ter ideia, tá? A história dele. Ele queria muito alavancar os negócios dele, o cara que era da periferia aqui de São Paulo, e ele queria muito alavancar os negócios, e ele vendia palheta de carro na rua. E ele teve essa cabeça de estudar e trazer as palhetas da China para cá, para ele ter uma margem maior, porque ele comprava do atravessador, ele comprava do cara que trazia. Boa noite, Rogério, bom ter você aqui, obrigado aí pela participação, pelo comentário aí. Se quiser, quem está aqui na live quiser deixar algum comentário aqui, se está gostando, se está entendendo o que está sendo falado, se quer tá quebrando paradigmas com as novas teses de investimento, coloca aqui seu comentário, porque essa live não é para mim, é para você. Eu quero te ajudar e trazer você para o mundo dos investimentos. Então, o Gustavo, ele mostrou lá as fotos. Cara, o primeiro container que ele trouxe da China foi de palheta de limpa-brisa, limpa para-brisa, né? Limpador de para-brisa. Aquela palhetinha que limpa, que quando está chovendo você liga ela ali. E assim, ele falou do problema que foi, a cabeça dele não estava ainda acertada para esse tipo de negócio, né? Ele trouxe um container desse negócio, era muita coisa, ele viu que não tinha como vender, mas a partir disso daí ele começou a trabalhar no mercado de atacado. Então ele, em vez de vender na rua, ele começou a vender para vendedores, sabe? Então isso trouxe para ele uma expertise muito grande. Já tem mais de 10 anos aí que ele faz esse tipo de coisa, e ele está trazendo equipamentos e coisas cada vez mais sofisticadas. Por exemplo, cadeira de massagem. Cara, ele mostrou pra gente a tese de investimento. Essas cadeiras de massagem ultra mega sofisticada que você já viu por aí em lojas como Polishop e outras, cadeiras de 20 mil reais, tá? Ele trouxe por $350.
né, e vendeu várias cadeiras dessa de massagem por R$ 5.000 com um lucro absurdo. Scooter elétrica também, você vê essas scooter que você compra às vezes no shopping, já vi 15 mil, 18 mil uma scooter elétrica. Cara, ele compra às vezes por menos de $1.000 a scooter, né? Então você vê que a margem dele é muito alta. E aí ele já montou várias turmas de mentoria para fazer esse tipo de alavancagem patrimonial. E aí vários empresários começaram a procurar ele e fazer a viagem para a China para aprender a fazer, para trazer. E ele deu um exemplo de um empresário que viajou com ele para a China, empresário do ramo de pet shop. O cara, quando chegou na China, ele ficou louco, porque ele comprava na 25 de março para vender na loja dele. Então ele comprava do atravessador na 25 de março os produtos para vender na loja de pet dele. E lá na China, o preço o mesmo produto, inclusive ele viu que o cara nem mudava a marca nem nada, era assim 10% do preço que ele comprava na 25 de março. Então veja o tamanho da alavancagem patrimonial que pode-se ter com esse tipo de projeto. Então, gente, eu queria só trazer para você aqui uma pincelada do que eu aprendi. Eu fui palestrar sobre mercado financeiro, então eu vou resumir agora, fechar falando do meu mercado de investimentos, porque é o mercado mais democrático que tem, que você pode começar. Se você tem R$1 milhão, você pode investir. Se você tem R$100, você pode investir também nas mesmas teses ali. Mas foi um evento do sábado, o dia inteiro, a gente começou 9 da manhã, terminou 9 da noite, uma imersão com todas essas teses de investimentos, para realmente abrir a cabeça de todo mundo que estava ali, para construir a sua independência financeira com as várias teses de investimento. Então espero que você tenha gostado. E eu palestrei sobre o mercado financeiro, então eu comparei ali o mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Então quando eu comecei a falar de empresas como a Microsoft, a Tesla, a Nvidia, a Amazon, o Google, o Facebook, que de quando eles estavam lá na fase inicial até depois deles serem reconhecidos no mercado, todas essas empresas cresceram mais de 10.000%, ou seja, 10.000% significa que R$10.000 se transformou em R$1 milhão. Então veja o poder da alavancagem financeira. O meu amigo aqui da loja de volante estava lá, gostei muito de conhecê-lo, cara muito legal, empresário, pessoa cabeça muito boa. Vai ser um prazer estar com você aqui falando sobre investimentos. E então quando eu mostrei isso também, que você no mercado financeiro, você com uma orientação correta, com a orientação adequada, com resiliência, com persistência, com frequência, de você estar ali frequentemente aplicando, você também pode alavancar muitas vezes o seu patrimônio. E você tem a obrigação de escolher teses de investimento para você construir o seu patrimônio e alavancar o seu patrimônio e construir sua independência financeira, porque o Brasil ele está indo num caminho muito ruim de colapso do nosso sistema de aposentadoria, sabe? O empreendedor aqui ele é muito massacrado ainda, como eu falei aqui no início. A gente tem um índice global de atividade econômica, um índice que vai de 1 a 180, e o Brasil está numa posição de 134. Então tem países como Bangladesh, Índia, que tem uma posição muito melhor do que o Brasil, ou seja, o Brasil é um país que dificulta o empreendedorismo, o empresário, misturado com déficit fiscal, déficit público, o INSS que está quebrado. Inclusive eu falei aqui no começo que nos próximos 5 anos já vai ter mais gente aposentada do que trabalhando, e isso vai quebrar o nosso sistema. Então você tem a obrigação de aprender sobre investimentos para poder construir e alavancar o teu patrimônio, para você ter a sua independência financeira. E se você quer uma leitura para você ativar esse mundo dos investimentos na sua cabeça, é óbvio, tem vários livros como a Independência Financeira do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, o Inteligência Financeira, tem muitos livros, mas eu faço também a propaganda do meu aqui, o Assuma o Controle. São 161 páginas
de conteúdo sobre finanças e investimentos que vai te desbloquear se você tem interesse em comprar esse livro. Inclusive eu gravei um curso digital falando sobre ele. Você vai ter esse livro aqui na tua casa, mais o curso, o link está na bio. Cara, custa menos que R$100, acredita. É o meu transbordo para democratizar a inteligência financeira. Então você precisa de assumir o controle das suas finanças, dos seus investimentos e da sua vida. Aqui já tem gente que já é leitor do livro, aqui o Rogério que entrou já leu o livro, né, já comprou pelo menos, depois ele vai me dar o feedback de como foi a leitura. E é isso, quem entrou depois, vai lá no começo, vai ficar salvo aqui na bio e você vai ver 5 formas aqui que eu falei de independência financeira, de alavancagem patrimonial, com consórcio, com leilão de carro, com leilão de imóvel, com importação da China e com o mercado financeiro. Amanhã eu vou fazer uma live sobre 5 chaves para você desbloquear sua cabeça para o mundo dos investimentos. Você pode usar isso para outras coisas também, tá bom? Muito obrigado a você que esteve aqui até agora, a Lu que entrou agora aí, a Mari, a Academia da Mente Milionária, né? Pô, eu gosto muito da Carminha, tá sempre por aí. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Contem comigo, construa independência financeira, porque se você depender de alguém ou de alguma instituição, você pode ser lá na frente uma pessoa que não construiu sua independência financeira e vai ficar numa posição de fragilidade. Tá? Não faça isso. Construa você mesmo a sua independência financeira e conte comigo que isso é plenamente possível. Então, minha gente, um forte abraço, um excelente final de segunda-feira, uma excelente semana, e essa semana eu vou fazer live todos os dias, hein? Eu conto com vocês aí, clicando nesse aviãozinho, mandando para alguém e trazendo mais gente aqui para aprender sobre mercado financeiro, sobre investimentos e finanças pessoais. Forte abraço e até a próxima!